aquele momento em que você está assistindo um filme, uma série, ou mesmo quando você está lendo um livro e daí surge um personagem que é um feiticeiro, outro que é um mago e outro que é um bruxo, e aí você fica tentando entender o que significa cada um, porque em cada universo parece que eles são a mesma coisa, mas ao mesmo tempo eles têm nomes diferentes. Por que que isso acontece? Qual é a real diferença, se é que tem alguma diferença entre essas três definições de magistas? O vídeo de hoje é uma sugestão do Felipe, um inscrito aqui do canal, que comentou no meu último ou penúltimo vídeo, e daí eu achei que seria interessante gravar mais um vídeo antes do final do ano. Espero que eu consiga postar antes do final de 2025, mas se você estiver assistindo em outra época, não tem problema. Inclusive, preciso comentar que esse é o primeiro vídeo do canal depois que nós passamos dos 1000 inscritos, então gostaria de agradecer a todos os inscritos novos e aos antigos também. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Samantha Tedesco e aqui nós falamos de Inquisição, caça às bruxas, bruxas reais, bruxas mitológicas e temas interligados à bruxaria, de uma forma, de uma perspectiva mais de fora, mais histórica, e também voltada para a mitologia e como que alguns conceitos, né, de bruxaria acabam afetando a nossa visão na atualidade. Bom, aqui a gente vai focar mais na palavra bruxa, feiticeira, na língua portuguesa. Isso porque, apesar dessas palavras existirem em outros idiomas, elas também são confusas nas traduções e no próprio significado desses outros idiomas. Então eu procurei primeiro pela etimologia da palavra bruxa, da palavra feiticeira, e a palavra maga eu já sabia. Quem assistiu o meu vídeo dos Três Reis Magos já sabe o que significa, né? De onde que vem a palavra mago, mago. Mas se você não assistiu, a origem vem dos sacerdotes persas, de uma classe específica dos sacerdotes, que originalmente eram os magi ou magi, e aí depois essa palavra também foi utilizada para os gregos e para os romanos até se transformar no mago que a gente usa até hoje em português. E de longe a palavra mago ela é a mais fácil de ser utilizada e a que menos carrega preconceito dessas três. Isso porque a palavra mago, muitas das vezes, ela carrega um significado inconsciente coletivo de que o mago ele é uma figura que possui um conhecimento específico excepcional em uma determinada área mágica e ele tem autoridade sobre aquela determinada área. E geralmente o mago ele está representado com muito o arquétipo do sábio. Não sei se alguém aqui gosta de análise junguiana ou até mesmo do marketing dos arquétipos, que teve uma época, há pouco tempo atrás, que estava cheio assim desse tipo de conteúdo na internet. Claro que de uma forma mais superficial, até mesmo para dar engajamento, mas o arquétipo do sábio, antes de ser utilizado no marketing, ele já existia na análise junguiana e já existia, obviamente, que né, no nosso inconsciente coletivo, que é aquela figura da pessoa sábia, aquela pessoa erudita, ou muito estudiosa, que fala pouco e observa mais, então, e que tem, né, um perfil mais introvertido, observador, estudioso, que dedica muito a vida para os seus estudos, para o conhecimento e que por conta disso acaba por se transformar em alguém que tem autoridade nesse determinado assunto. Então, o mago ele vai muito para esse arquétipo, além também do próprio arquétipo do
do mago, que também existe em todas as sociedades. O mago também é uma denominação utilizada mais por praticantes da alta magia do que da baixa. Geralmente o pessoal da baixa magia se denomina como bruxo, mas isso não é uma regra. E também a gente consegue perceber que a palavra mago costuma estar mais associada ao gênero masculino do que o feminino, embora isso não seja uma regra. Outro ponto que também a gente consegue perceber é que a utilização da palavra mago, ela está associada a sacerdotes ou a uma autoridade dentro de um grupo esotérico, voltado mais para o estudo do que necessariamente o objetivo ali do sobrenatural como algo sobrenatural. Entende? Diferente da bruxaria que mais pra frente eu vou separar aqui a diferença. Então a gente também consegue perceber de uma forma geral é que das três denominações, o mago ele é o mais bem recebido socialmente, inclusive pelo cristianismo, porque não é à toa que quando a gente fala do Natal, a gente tem ali a presença dos três reis magos, que eu aconselho você a assistir o meu vídeo. Tô gravando aqui pós-Natal, então ainda tô com isso bem fresco na minha mente. Mas agora vamos para o que significa a feiticeira. Feiticeira é só quem faz feitiço? A gente tem o hábito de pensar assim, né? Bom, a palavra feiticeira vem do latim factitious, que traduzido para o português seria um feitiço. Originalmente seria aquilo feito por arte, aquilo produzido por arte ou aquilo que é artificial. Não é à toa que na bruxaria ou feitiçaria, para quem é praticante da magia, se refere à prática da magia como a prática da arte. E aqui que começa um pouco da confusão. Geralmente, a palavra feiticeira está mais associada à utilização de oráculos do que necessariamente ao feitiço. Mas a feiticeira, que ela é especializada em feitiços, ela também é especializada, digamos que, em um tipo de feitiço. E ela geralmente é procurada de uma forma mais profissional, ou seja, o ofício dela é ser feiticeira. Isso não é uma regra, mas é algo que costuma se repetir em várias indicações. E a palavra que mais tem uma confusão sobre a sua origem e sobre o seu significado, que é muito amplo, é justamente a palavra bruxa, que não existe um consenso sobre a origem da sua etimologia. Eu até acreditava que tinha um predominante, mas não tem. Eu vi várias especulações sobre qual seria a sua origem e algumas que, sinceramente, não faziam o menor sentido para mim. Logicamente, pelo que a gente estuda sobre a formação, né, do vocabulário português, tanto o português de Portugal quanto o português do Brasil, e outras que eu encontrei uma especulação, duas, que faziam mais sentido ao meu ver. A que não fazia sentido, eu vou logo falar, que é uma variação de uma palavra italiana. E por que eu acredito que isso não faz sentido? Porque geralmente eu nunca vi uma palavra utilizada do português que seja originária de uma palavra italiana. Geralmente ela é originária de uma palavra latina ou de algum dialeto local, ou catalão, ou ibérico, ou árabe. Eu até cogitei que a palavra bruxa fosse de ascendência árabe, mas não é. Uma das especulações que eu não concordo é que a palavra bruxa seria
uma derivação da palavra bruciare, que em italiano significa queimar. Então, e a explicação que eu vi era que as pessoas na Idade Média ficavam gritando bruciare, bruciare, para a mulher que estava sendo queimada na fogueira, e que por conta disso ela seria a tal da bruxa. Mas se fosse, né, essa origem, faria muito mais sentido em italiano essa palavra ser utilizada em italiano, mas não é, é totalmente diferente. Então, eu sinceramente não confio nessa especulação, e principalmente porque se você já assistiu os vídeos daqui do canal, sabe que a Idade Média ela foi extremamente demonizada como um lugar das trevas, e que na prática, na realidade, claro, né, teve os seus extremos de violência, mas as bruxas na Idade Média elas estavam bem mais em segurança do que na era moderna, a partir do Renascimento. Uma sugestão, uma especulação que fez mais sentido para mim foi que a palavra bruxa e a palavra bruxa têm a mesma origem, que seria a palavra bruxa, com i no meio, que seria uma palavra oriunda de um dialeto ibérico. A segunda possibilidade que me convenceu um pouco mais, eu encontrei no dicionário do século XVIII, que se refere ao termo bruxa como aquela que vem de Bruges, uma região da Macedônia, ou que vem de Bruges, com E, da cidade de Flandres, da Bélgica, e que em ambos esses lugares eram lugares que tinham muitas feiticeiras, e que por conta disso se adaptou, né, se transformou a palavra feiticeira em bruxa, por causa desses lugares. Gente, vocês sabem que bastou ligar a câmera que absolutamente todos os barulhos possíveis ao redor começam a acontecer, a serem gravados. Então peço desculpas, tanto por esse quanto pelos outros vídeos que vocês estão escutando algum barulho no fundo, tá bom? Então, qual é a diferença de uma bruxa para uma feiticeira? A bruxa, ela geralmente, a palavra, ela carrega um conceito mais pesado, mais negativo. Porque na primeira parte da Idade Média, a gente não tem tanto a palavra bruxa sendo utilizada de uma forma pejorativa, negativa, porque a ideia de que o diabo ele tem plenos poderes sobre o corpo ou sobre uma criatura de Deus, mesmo que essa criatura de Deus tenha renegado Deus, não é algo que faça muito sentido naquele contexto. É a partir da metade da Idade Média em diante que a possibilidade ali de ver os poderes do diabo como uma força inimiga e de um poder significativo para fazer algo contra a vontade de Deus, que influencie em um nível maior as pessoas, os cristãos, isso daí vai tendo um crescimento do final da Idade Média até o Renascimento e as outras fases da Idade Moderna. Então, a palavra bruxa, inicialmente, ela tem uma conotação mais dual, mais simbólica, folclórica, e aí depois, a partir do Renascimento, é que ela começa a ganhar um sentido de inimiga de Deus e um sentido um tanto mais pesado como a amante, a serva e a companheira de Satanás, né? Ou do demônio que for o seu demônio particular. Apesar de não ter uma especificação clara no Malleus Maleficarum, que é o manual de caça às bruxas, geralmente a gente vê um tratar da feitiçaria e da bruxaria como se fossem diferentes. Mas na prática era
basicamente uma pessoa que antes só seria condenada por adivinhação com uma pena no máximo de um exílio, ou que não poderia contactar com os parentes por tanto tempo, em um período do ano, não poderia comprar isso ou poderia comprar aquilo na Idade Média. Quando passa para o Renascimento, a imagem da feiticeira e da bruxa, elas se mesclam. Então, uma pessoa que na Idade Média teria uma pena por feitiçaria mais branda, quando chega no Renascimento, a imagem da feiticeira e da bruxa, elas se misturam. E a bruxa, que na Idade Média ela tem um significado mais dual e amplo e supersticioso, na Era Moderna começa a ganhar um significado extremamente diabólico, pesado e imperdoável. Diferente da feitiçaria que inicialmente poderia ser passível de perdão, a bruxaria não. No Malleus Maleficarum, em alguns momentos, eles tratam a feiticeira e a bruxa da mesma forma. Inclusive, quando a gente tem as traduções para o idioma local do Malleus Maleficarum, ou em português ou em inglês, a gente começa a ver ali a fusão dessas palavras. Porque, por exemplo, em inglês, witch é bruxa. E quando vai fazer a tradução do latim para o inglês, é utilizado mais o termo witch. Enquanto que no português, quando a gente faz a tradução, fica martelo das feiticeiras, né? Então não fica o martelo das bruxas. Embora em algumas versões na internet acabam utilizando a palavra bruxa. Mas no próprio texto do livro é utilizado mais de uma vez a palavra feiticeira e bruxa se misturando. Então, na prática, acabou que essas duas palavras viraram meio que uma só. E a palavra mago ficou de fora. Tá aí pensando atualmente no dia a dia. Eu posso dizer que se eu pratico um tipo só de feitiço, um tipo só de magia, eu sou uma bruxa, eu sou um mago, eu sou uma feiticeira, o que eu sou? Na prática, atualmente, isso não faz muita diferença, né? Porque geralmente o que acontece? Uma feiticeira, se a gente for levar em consideração a que pratica um tipo de feitiço e pratica a consulta dos oráculos, ela meio que já se classifica como bruxa, porque o conceito de bruxa é justamente uma pessoa que ela não segue um padrão social comum, né? Geralmente ela tem uma conexão com o sobrenatural, ela foge, né, do padrão comportamental comum, ela geralmente sabe manusear as forças mágicas excepcionais, então no final das contas, toda bruxa, toda feiticeira acaba sendo uma maga e vice-versa. Então, se você quiser falar que você é um feiticeiro, um mago ou um bruxo, não tem problema. Na verdade, vai mais com o que faz mais sentido para você. Agora, por que que nos filmes, nas séries, né, eles usam as palavras em conceitos separados? Simplesmente porque faz mais sentido dentro de cada universo, liberdade artística, poética do autor. Então, se dentro ali da linguagem dele, né, dentro do idioma materno do autor, ele utiliza uma palavra que de repente faça um trocadilho com o conceito que ele quer atribuir àquela classificação do personagem, então ele pode fazer, isso não tem nenhum problema. E até mesmo quando a gente faz uma análise literária ou artística do ponto de vista histórico, também não tem tanto problema assim utilizar a palavra feiticeira ou a palavra bruxa. Inclusive, Circe,
né, que é uma deusa grega. Ela muitas vezes é associada como feiticeira, mas muita gente chama ela de bruxa. E na prática, ela se enquadra ali no arquétipo da bruxa, no estereótipo da bruxa, no conceito amplo da bruxa, então não tem problema. O que acontece é que geralmente a bruxaria ela tem um conceito um pouco mais amplo, um pouco não, bastante amplo. Quando a gente pensa no arquétipo, nos arquétipos que a palavra bruxa carrega, a gente consegue pensar no arquétipo do mago, né? Quando eu me refiro à análise junguiana, a gente consegue pensar em algumas situações até mesmo no arquétipo do sábio, né? Que geralmente a Wicca ela preza muito sobre o conhecimento, né? Sobre o estudo e outras religiões neopagãs. E a gente também tem o arquétipo do rebelde, porque foge muito do comportamento esperado, principalmente quando a gente fala aqui no ponto de vista da bruxa como uma figura feminina livre, né? E que ela foge ali do estereótipo do que é esperado para um comportamento feminino. Nossa, Samantha, então você falou, para no final das contas só poderia ter me dito que é tudo a mesma coisa? Sim, mas eu quis dar uma justificativa e eu acho interessante, né, a gente fazer essa reflexão sobre a utilização das palavras. Ah, mas não tem problema nenhum você utilizar cada uma ao seu modo, porque na prática, hoje, no século XXI, não tem tanto peso assim em questão de diferença. Você pode pensar nessas diferenças se você principalmente estiver escrevendo um artigo ou estiver escrevendo um livro de fantasia, enfim, isso pode te ajudar também e também a refletir, né, sobre como que a gente enxerga a prática da magia socialmente. E como curioso é a gente pensar que justamente a palavra que é associada ao mago, a prática da magia utilizada por homens, como que ela é muito mais bem aceita do que a bruxa ou a feiticeira, que geralmente a gente fala mais bruxa e feiticeira e não tanto bruxo e feiticeiro. Como que ela geralmente é associada ao poder feminino, como ela acaba sendo não é muito legal, isso daqui talvez seja do demônio, né? Não, um pouco curioso a gente pensar nessas definições também separadas por gênero. Porque que quando uma magia é utilizada por uma mulher ou uma denominação está associada predominantemente ao gênero feminino, por que acaba ganhando uma conotação muito mais negativa e ilegítima, e quando é uma palavra, uma denominação associada à prática mágica por um grupo de homens, ou por um homem só, ou predominantemente por homens, isso acaba sendo considerado legítimo e um referencial de autoridade. Acendi um incenso aqui, então se você chegou até esse momento do vídeo, coloca aqui nos comentários para eu saber a palavra incenso, que aí eu vou saber que você assistiu aqui toda essa energia que eu tô jogando positiva para quem é inscrito no canal, para quem engajou com esse vídeo, tá bom? Te espero no próximo e um beijo, tchau!